Muito bem, queridos, boa noite mais uma vez. Quero agradecer a você que está aqui conosco nessa noite para a gente dar prosseguimento a esse material que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Nós estamos tratando sobre a série Graça Inconfundível e hoje o nosso tema será a graça que sustenta, vivendo pela dependência diária. Então, queridos, nós estamos já no ar e vamos prosseguir com o nosso estudo nesse instante, né? A partir desse momento, vamos então nos concentrar nesse material. O texto que nós vamos estudar se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo de número 10. Ele fala sobre algo que nós conhecemos, fala sobre o espinho na carne. E é Paulo que trata sobre esse assunto, né? E diz ele, assim diz o texto, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A gente entende, através desse material, quando ele é disponibilizado para cada um de nós em estudos práticos, né, nós entendemos a respeito do que Paulo sentiu na sua própria pele, tentando lutar contra a sua própria fraqueza. Muitas especulações já houveram a respeito disso. Muita gente achava que Paulo, inclusive já houveram posicionamentos até dizendo que ele tinha fraqueza espiritual, que ele era, às vezes, até homossexual, porque alguns textos na Bíblia dão uma certa ideia a respeito disso, mas não tem nada a ver, não tem fundamento plenamente sobre isso, e aliás é outra coisa totalmente diferente. Nós podemos falar sobre isso mais adiante, caso alguém queira realmente confirmar sobre esse posicionamento. Mas vamos ver qual é o texto que a gente vai aplicar desse texto aí. Qual é o principal? É exatamente no versículo 9. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, a fraqueza tem sido um propósito da parte de Deus. Deus quer que nós experimentemos a fraqueza, porque a gente só vai apreciar a força quando nós somos fracos. Nós podemos apreciar a luz quando estamos em trevas. Então, essa dicotomia que aparece na nossa vida espiritual entre uma coisa e outra, esses antagonismos que ocorrem na nossa vida, são propósitos da parte do Senhor para que nós possamos depender do Senhor. Então, vamos ver mais alguns versículos que nós podemos memorizar. Hebreus 4,16, já mencionamos sobre esse versículo algumas vezes, mas é muito bom a gente repetir isso, porque isso traz para nós uma confiança extra, traz para nós um consolo. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Esse é um versículo que deve estar assim à cabeceira, né? Que deve estar, talvez assim, a gente fazer uma coleção de versículos especiais que nos ajudam, né? Que quando a gente enfrentar algumas cargas na vida, alguma dificuldade, nós vemos esse verso como algo que nos traz um consolo, que nós podemos nos aproximar do trono da graça com confiança. Alguns textos dizem com ousadia, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Mas aqui vai. Existe uma frase que muitos cristãos dizem sem perceber
a contradição que ela contém. Eu sei que fui salvo pela graça, mas agora preciso ser forte o suficiente para continuar. Essa mentalidade, ela parece espiritual, mas contradiz o próprio princípio da graça. Se não conseguimos conquistar nossa própria salvação, também não conseguimos sustentar nossa vida cristã pela força do nosso próprio braço. Isso é uma atitude em vão. Se a gente achar que a gente consegue dessa forma, não é, porque Deus, ele tem, né, proposto colocar em nossos caminhos a dificuldade para que a gente possa, de fato, nos colocar na direção dele, nos posicionarmos como dependentes do Senhor. A graça que nos encontrou no início da caminhada, ela é a mesma graça que nos sustenta durante toda a caminhada. Nós somos salvos pela graça e depois abandonados à nossa própria capacidade. A graça inicia, a graça sustenta, a graça aperfeiçoa e a graça conduz até o fim. Nós precisamos ver isso daí. Vamos agora trabalhar nos detalhes, né? Nesses pequenos capítulos assim, vamos quebrar eles assim de uma forma mais, vamos dizer assim, em porções menores, para que a gente possa absorver esse contexto todo. Nossa fraqueza, ela não surpreende o nosso Deus. Paulo tinha uma experiência extraordinária com Deus, recebeu revelações, foi usado poderosamente, pregou o evangelho, fundou igrejas, mas também experimentou sofrimento, limitações e fraquezas. Ele pediu 3 vezes que Deus retirasse aquilo. A resposta de Deus foi surpreendente. A minha graça é o que basta para você. Deus não disse, Paulo, você precisa ser mais forte. Disse, a minha graça é suficiente. No ponto número 2, a graça ela não remove toda a fraqueza. Existe uma expectativa equivocada na vida cristã. Se eu tiver fé suficiente, não terei mais dificuldades, mas a Bíblia nunca promete isso. Jesus disse: "No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo", conforme João capítulo 16, versículo 33. A graça não significa ausência de problemas. Ela significa a presença de Deus dentro dos problemas. A graça não promete que nunca enfrentaremos tempestades. Ela promete que não enfrentaremos nenhuma tempestade sozinhos. Esse é que é o ponto que a gente deve firmar em nosso viver cotidiano, na nossa vida espiritual. A fraqueza se torna lugar de experiência. Paulo continua: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso parece contraditório, mas existe uma força que somente descobrimos quando nossas próprias forças, elas acabam, elas vão se esvaindo. Enquanto acreditamos, eu consigo, dependemos pouco da graça. Quando reconhecemos, eu não consigo sozinho, descobrimos que a graça é suficiente. É a partir daí que nós começamos a perceber que, pelos contextos daquilo que já falamos até agora, Deus tem propósito na nossa fraqueza, na nossa dificuldade. E é para que nós possamos buscar a presença dele e valorizar todo o recurso, tudo aquilo que Deus colocou à disposição para que nós possamos usufruir devidamente daquilo que está à nossa disposição. Nós entendemos, queridos, que muitas vezes aquilo que temos aprendido, por exemplo, na igreja, pode soar legalista, e nós temos que ter o cuidado para não infringirmos, né, a próprias escrituras, porque, claro, a infração das escrituras pode surgir a ideia de legalismo, mas acontece que para a gente poder viver o plano de Deus,
A própria palavra, ela serve como base para nós. Porém, para não ficarmos completamente alheios e soltos, mas sim como termos uma espécie de referência. Aquilo ali é como se fossem os limites que nos colocam no caminho exatamente dentro daquela estrutura que nós precisamos apreciar e absorver na nossa própria vida. Então, é claro que vamos sofrer, sim, as nossas fraquezas. Por quê? Porque nós estamos em fase de aperfeiçoamento, estamos em fase de conversão. Nós não somos plenamente convertidos, porque quando houver, de fato, conversão, já não estaremos mais nessa terra, estaremos na presença do Senhor. Por quê? Diz a palavra, a obra que em vós foi plantada, esta será aperfeiçoada até o dia de Cristo. Esse texto fala para a gente que nós vamos passar por processo, e é o processo que estamos vivendo, o processo de conversão, de transformação. E transformação em quê? Nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus. Então, é preciso entender que cada dia, como Jesus mesmo falou, quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e a cada dia tome a sua cruz e me siga. Nesse caso, a mortificação da carne é uma obra diária. Se ontem você não conseguiu vencer, hoje você vai ter a experiência de fortalecer mais o seu caminho para que você amanhã possa conseguir vencer. Então, é por isso que Paulo dizia que ele se gloriava nas fraquezas, porque ele começava a entender que cada momento era conquistado pouco a pouco. Por exemplo, a gente, na nossa vida normal, a gente não consegue comer um prato inteiro de uma vez que é colocado diante da gente. A gente vai comendo aos poucos. A gente vai passar a degustar e a digerir a refeição. Mas você demora para você fazer uma boa digestão, para que aquilo possa se tornar vitamina na sua própria vida, possa te sustentar de fato. Então, a palavra de Deus é da mesma forma. Quando nós aprendemos da palavra do Senhor, quando nós colocamos ela em prática, no pouco a pouco, nós vamos ganhando profundidade, vamos, né, fortalecendo as raízes, né, os fundamentos da nossa própria fé, e conseguimos agora sim capturar o desejo do Senhor, a imagem de Cristo em nossa vida, e vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus. Esse é o propósito do Senhor. Né? Então, vamos ver o ponto de número 4. A graça nos ensina dependência. Deus poderia simplesmente resolver todas as nossas dificuldades, mas algumas vezes ele permite que atravessemos determinadas circunstâncias porque deseja nos ensinar algo maior. E qual é esse algo maior? A dependência. A maturidade espiritual não consiste em chegar ao ponto de não precisar mais de Deus. É exatamente o contrário. Quanto mais maduros nos tornamos, mais profundamente reconhecemos nossa dependência dele. Uma criança pequena segura a mão do pai porque precisa. Um filho amadurecido continua segurando porque confia. Então, nós precisamos entender que nós estaremos ligados como os filhos junto ao nosso pai. Então, não pense que a gente vai viver totalmente independente, que, como, por exemplo, o filho pródigo quis sair da presença do seu pai, pediu a sua herança e depois partiu o mundo afora para poder torrar tudo aquilo que ele tinha amealhado. Só que a verdade, querido, é que mais tarde ele cai em si, quando toda a dificuldade vem sobre ele. Quando ele começou a perceber que na presença do Pai ele tinha os benefícios que ele estava procurando, ele se arrependeu. E ainda bem que ele se arrependeu, porque quando ele voltou e se pôs ao caminho, ele conseguiu, né, voltar para a condição em que ele estava. Porque mesmo ele se arrependendo e ele buscando até ensaiar as palavras para falar com o pai recebeu ele como filho. Poderia ter recebido ele como escravo, da mesma forma como ele saiu, foi trabalhar para alguém, e alguém não valorizou o trabalho dele, mas ele sabia que na casa do pai, pelo menos,
os funcionários eram valorizados. E ali ele não usurpou a mesma posição, pediu graça, pediu perdão, e ali ele foi restabelecido. Então, nós precisamos entender isso. Cada vez que a gente está no caminho correto, mas a gente, às vezes, se desvia por alguma circunstância que aparece no meio do caminho, coloca-nos nessa mesma condição de prodigalidade, de imprudência. Só que o problema não acabou aí, né? O que vem depois é a experiência, talvez de um novo nascimento, de uma nova chance, de uma oportunidade mais precisa na presença do Senhor, de forma que isso vai trazendo para nós amadurecimento, e agora a gente passa a confiar mais no Senhor. A gente toca no Deus, segurando a sua mão e seguindo os seus propósitos. 5, o maná e a graça diária. No deserto, Deus não entregou a Israel comida para 40 anos de uma só vez. Ele deu maná diariamente. Era suficiente para aquele dia. Isso ensinava uma verdade. Confia em mim novamente amanhã. Muitas vezes queremos que Deus nos dê hoje força suficiente para enfrentar todos os problemas dos próximos 10 anos. Mas Deus frequentemente nos oferece graça suficiente para hoje. Jesus ensinou: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, conforme Mateus 6, versículo 34. A graça de amanhã chegará amanhã. Hoje existe graça suficiente para hoje. Temos que entender isso, queridos, porque, veja só, no mundo em que vivemos hoje em dia, né, as ocupações e muitas vezes a nossa própria mente, que ela fica sobrecarregada com tantas coisas. E fica difícil a gente tentar viver somente o hoje. A gente já está pensando daqui a uma semana, daqui a um mês, fazendo planejamento, projeto. Deus não está dizendo que você não faça planejamento. Ele quer que você faça, mas que você submeta, conforme lá em Provérbios 16, né? Submeta os teus planos ao Senhor e Ele os estabelecerá. É dessa forma que a gente vive. Quem dá a decisão, ele diz que ao coração do homem pertence os planos, mas a resposta da língua vem do Senhor. Isso está em Provérbios capítulo 16. O próprio capítulo 16 de Provérbios é muito útil na nossa caminhada, porque nos dá muita graça e sabedoria para que a gente possa enfrentar as nossas próprias mazelas, né? Quando a gente vê-se super ocupado, super intenso em tantas coisas, muitas vezes não temos nem sequer um momento de gracioso de descanso, até mesmo a nossa mente não consegue descansar durante a noite, nós passamos, às vezes, até depender de algum tipo de sonífero, né, fazendo algum tipo de saúde para provocar o sono, né, e é necessário para muitas pessoas. Mas quando a gente se vê na condição de querer pegar o dia de amanhã e trazer para hoje, é o que nos ocorre, é o que nos inquieta, é que nos deixa em uma situação de dificuldade. E a palavra está dizendo para nós: não se preocupem com o dia de amanhã. Isso é uma ordem. Isso aqui não é é uma opção. Não. Por que essa ordem? Essa ordem é legalismo? Não. Essa ordem é graça. A ordem aqui é uma ordem de proteção, é uma ordem de vida. A graça de amanhã chegará amanhã. Não, hoje existe graça suficiente para hoje. Nunca devemos interpretar aquilo que o Senhor coloca para nós como meios de preservar. Por exemplo, quando a gente dirige na estrada, a gente pode olhar para as placas de velocidade e algumas pessoas podem interpretar como aquilo se fosse um insulto. Que é isso? Meu carro tem uma potência de 300 cavalos de força aqui, por que eu vou ter que ficar andando a 65 milhas por hora? Eu vou voar, porque motor foi feito para isso. Então ele acha que aquilo ali é uma espécie de desafio. E ele olha, aquele negócio de obedecer regras, só que as regras estão ali por um propósito, né?
Claro que muita gente, o propósito é para poder colocar uma multa no bolso e eu ter que pagar algumas coisas, por isso que você freia, né, desacelera. Não é esse o ponto. Porque nós podemos observar com uma analogia mais sublime, mais nobre. Quando olhar para uma placa de velocidade, a gente pensa, isso aqui é a ordem de vida, é uma ordem de proteção, é uma ordem para que eu possa causar limite, mesmo que eu tenha 300 cavalos de força, mas é que eu possa simplesmente dirigir confiadamente de que eu vou chegar no destino certo, que eu não vou ter envolvimento, posso prever as coisas mais adiante. Então, quando a gente começa a analisar as coisas que foram colocadas diante do Senhor para preservar a nossa vida, para garantir que nós cheguemos ao nosso destino, nós vamos ter agora a capacidade de passar pela mesma estrada e contemplar a jornada. Teremos a capacidade de viver com muito mais intensidade no sentido de aproveitamento do que no sentido de não aproveitamento. Então, queridos, veja só, a graça ela trabalha nisso. Vamos entender sobre o trono da graça. Hebreus 4,16 contém uma expressão maravilhosa, trono da graça. Nós acabamos de ler, né? Nós devemos chegar no trono da graça confiadamente, em algumas traduções que acabei de falar, ousadamente. Observe a combinação. Um trono representa autoridade, graça representa favor. O Deus que possui toda autoridade nos convida a nos aproximarmos. Não devemos fugir do trono, devemos correr para ele. E por quê? Porque ali encontramos misericórdia para o passado e graça para o presente. Não pense no dia de amanhã ainda. Não pense no futuro ainda. Que maravilhosa diferença. Deus não apenas perdoa aquilo que aconteceu, ele também fornece aquilo de que precisamos para aquilo que está acontecendo. Então, nós precisamos entender e aceitar. E às vezes é difícil a gente aceitar. Por quê? Porque nós estamos lutando, uma luta conosco mesmos. Muitas vezes a gente passa pensando até, o que é que o outro está pensando, o que é que alguém está pensando. Não se preocupe com o que o outro está pensando, é muita carga para você e seu coração, porque você precisa pensar em você e Deus. Tem que haver espaço no seu coração para que você e Deus se conectem. Porque agora todo mundo, todas as coisas foram antecipadas. Às vezes a gente está vivendo uma carga atrás da outra, vivemos acumulando coisas como se fôssemos uma cebola, uma atrás da outra, uma por cima da outra. E quando a gente percebe, a gente foi longe demais, a gente vai ter que ir para um consultório terapêutico, onde os terapeutas irão remover as camadas que nós colocamos e acumulamos. Então, veja só que a graça nos fornece vida. A graça está aqui para que a gente possa conquistar todo o plano de Jesus de vivermos em vida abundante. Veja só, a graça ela é suficiente. Observe cuidadosamente a declaração de Deus e a Paulo. A minha graça é o que basta para você. Deus não disse, minha graça ajudará você. Disse, a minha graça é suficiente. Isso significa que, quando nossas forças acabam, Deus não fica sem recursos. Quando nossa sabedoria termina, Deus continua sendo sábio. Quando nossa capacidade termina, a capacidade dele não diminui. Quando não sabemos o que fazer, ele continua sabendo. Então, sempre vamos estar dependendo do Senhor, vamos sempre estar vivendo aquilo que Ele mesmo designou. Está escrito lá em Isaías, não farei eu toda a minha vontade? Aí alguém pode até, talvez, ser nos seus momentos de baixa, né, de vulnerabilidade, vai escutar vozes do além, principalmente vozes inimigas, dizendo assim, espera aí que Deus narcisista é ele, que só pensa só nele. Ó, Senhor, pensa um pouquinho em mim. E é o contrário, queridos. Deus sempre pensou em nós. Na verdade, essa voz está tentando criar uma inimizade entre nós com o nosso Pai. Porque o nosso Pai
Ele é um Deus de amor, né? Ele já preparou os nossos caminhos para que nós corramos para a presença do Pai. Não que nós venhamos a fugir dele, como foi o filho pródigo, que não entendeu nada e saiu tentando, né, querendo fazer a vida por si próprio. Quando ele entendeu que na presença do Pai é bem melhor e mais gostoso, ele voltou. Então, que nós possamos entender isso, porque a graça ela está aqui justamente para nos capacitar a vivermos uma vida preciosa. Veja aqui essa ilustração. Imagine uma criança atravessando uma estrada movimentada, segurando a mão do pai. A criança não precisa conhecer o trânsito, ela não precisa entender todas as regras, não precisa calcular a velocidade dos carros. Ela só precisa confiar na mão do pai. A segurança daquela criança não está na capacidade dela de atravessar a rua, está na capacidade daquele que segura a sua mão. Assim é nossa caminhada com Deus. Nossa segurança não está na força com que seguramos Deus, está na força com que Ele segura a nossa mão. É essa a grande diferença. Quando a gente começar a notar essa perspectiva, entender que Deus é que é forte o suficiente para nos segurar, é porque nós já estamos longe, somos, como diz o texto, né, o termo, levados, né? Somos bem levados e precisamos trazer as rédeas, né, segurar um pouco, porque vamos avançando de uma maneira até contrária e de uma maneira talvez até nociva. Pois bem, graça não é passividade. Aqui nós precisamos estabelecer um equilíbrio. Depender da graça não significa não fazer nada. Paulo disse: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que ele me deu não ficou sem resultado. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10. Observe a questão de graça, a relação graça e trabalho. Mas Paulo imediatamente acrescenta: não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça não elimina nosso esforço. Ela transforma a fonte do nosso esforço. Não trabalhamos para produzir a graça, trabalhamos porque a graça está operando em nós. Quando a gente vê isso, o nosso coração pode mudar até de perspectiva. Ao invés da gente poder sentir uma insatisfação, né, talvez uma reclamação, ao pensar dessa forma, a gente vai começar a pensar assim: não, eu tenho que ser grato, porque Deus é que está me dando essa força. É Deus que está acrescentando em mim a capacidade de poder realizar. Precisamos abrir mais os nossos corações para o Senhor, porque muitas das vezes, quando a gente faz porque faz no automático, a gente não para ouvir, ver o Senhor e as revelações que Ele vai nos trazer para melhorar a nossa condição de vida. A graça, ela não tem um período que vai parar, queridos. Ela nos sustenta até o fim. Filipenses capítulo 1:6 declara: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa talvez seja uma das maiores fontes de segurança do cristão. Deus não começa uma obra para abandoná-la no meio. Ele começou, ele sustenta e ele completa. Nossa confiança não está na nossa capacidade de terminar, está na fidelidade daquele que começou. A Bíblia diz que ele começou a boa obra e ele há de concluir. Então, a obra que em vós foi implantada, esta será aperfeiçoada, esta será concluída pela graça de Deus. Você e eu somos um projeto de Deus, um projeto inacabado. Pense que cada dia nós vamos, com esse alinhamento com a vontade de Deus, mortificando mais a nossa natureza, né? Brigando menos com nós mesmos, né? E muitas vezes brigamos até com Deus, mas quando vamos entendendo, vamos, né, jogando
os nossos escudos, né? Vamos baixando as nossas armas, vamos entendendo a graça de Deus, vamos nos afeiçoando à vontade do Senhor, vamos nos tornando mais ternos, né? E amáveis dentro do propósito do Senhor. É isso que Deus quer fazer. Então, existem 3 verdades que nós devemos sustentar dentro do nosso coração. Número 1, eu não preciso ser forte o tempo todo. Posso reconhecer minha fraqueza. Número 2, eu não preciso resolver tudo hoje. Posso confiar na graça de Deus para hoje. E número 3, eu não preciso caminhar sozinho. Posso me aproximar do trono da graça. Queridos, a gente vive os nossos dias na expectativa do que há de ser da parte do Senhor. E essa deve ser não uma expectativa no sentido de causar uma preocupação. Deve ser uma expectativa curiosa de saber como que você vai lidar com determinada situação naquele dia que você já começa a contar com Deus nos seus caminhos. Não se atreva, né, a ir sem Deus, mas ande com Deus. Porque dessa forma a gente vai ter plena confiança de que teremos bom êxito, que conseguiremos resolver, conseguiremos passar por aquela situação, por aquela dificuldade, e Deus vai confirmar todo bom propósito em cada um de nós. Só precisamos de uma coisa: deixa o Senhor agir. Se torne de fato dependente, né? Colocando Deus em primeiro plano, como diz aquela música que diz assim: eu preciso aprender pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Aí eu já não consigo lembrar todas as letras, como é que ela vem mais depois, mas sempre essa primeira parte ela fala muito comigo. Claudete, me ajude aí. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de... Cuida de mim. É isso aí. É lembrar que Deus cuida de mim, né? Então, queridos, a gente deve pensar dessa forma, porque os dias são maus. Jesus mesmo falou isso assim: não estejais preocupados com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir. Está lá em Mateus capítulo 6. Ele disse: mas buscar em primeiro lugar. Não é por capricho de Deus que você queira buscar em primeiro lugar, não, é por causa do grande poder que ele tem. Quando você começar a buscar Deus em primeiro lugar, por quem ele é, né, todas as coisas serão acrescentadas, segundo a própria Escritura. O que está falando para nós aqui é tipo assim, para a gente poder olhar para cima e olhar que Deus cuida, inclusive das aves, né, que não trabalham e Deus as sustenta todo dia, como foi a parábola que Jesus está ensinando nesse capítulo 6 de Mateus. Muito bem. Quais são as aplicações práticas que nós podemos ter? Pergunta número 1. Qual é a área da minha vida em que eu estou tentando ser forte sem depender de Deus? Como é sempre retórico isso daí, né? Cada um de nós devemos responder de uma forma muito bem privada, bem particular, né? Porque dessa forma a gente vai conseguindo achar a resposta. Quando somos sinceros com o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus fala aos nossos ouvidos de maneira que a gente consegue ouvir. Pergunta número 2. Quando minhas forças acabam, para onde eu corro? Para a ansiedade? Para o controle? Para outras pessoas? Ou para o trono da graça? Já viu aquela expressão chamada que a gente corre igual a barata tonta? Muitas vezes estamos vivendo isso no dia a dia, correndo, discorrendo, procurando, tentando fazer, tentando, né? É como se o teto estivesse ruindo e a gente está tentando colocar pilares, tentando segurar aqui, tapar um buraco ali, outro aqui. Isso é resultado de uma vida que achou-se que poderia controlar todas as coisas. É resultado do nosso orgulho, nosso infame orgulho.
Mas quando a gente começa a colocar Deus no caminho e dizer, Senhor, eu não posso sentir. Jesus mesmo nos ensinou isso em João capítulo 15. Sem mim nada podeis fazer. Quando ele falou com isso, ele não estava querendo diminuir a nossa capacidade. Ele estava querendo valorizar que nós estamos enxertados nele e que temos um privilégio de ter um maior poder alinhado em nossas vidas. Nós continuaremos a fazer a obra. Porque, veja só, a relação de graça e trabalho, o esforço será nosso. Mas é um esforço consciente de que a força vem de cima. Paulo chegou a falar isso nos Filipenses, ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a força não vem de nós, vem daquele que nos fortalece. Então a gente precisa entender isso. E a pergunta de número 3 fala, tenho pedido a Deus apenas que retire minhas dificuldades, ou também tenho perguntado, Senhor, o que a tua graça quer produzir em mim através disso, ou através dessa situação, desse problema, dessa dificuldade? Quando a gente começa a colocar essas coisas em práticas, isso vai fazer um grande diferencial na nossa vida. Vamos ficar menos nervosos. Poderemos dar lugar à tranquilidade. Poderemos descansar com mais quietude. Poderemos ter uma mente mais tranquila. Nós teremos mais pensamentos graciosos. Seremos mais gratos a Deus. Dessa forma, a gente vai apreciar toda a seiva que foi colocada, porque nós estamos enxertados na videira verdadeira. Então, isso faz um grande diferencial. Então, qual é o exercício que nós temos para essa semana? Durante os próximos 7 dias, comece sua oração com essa declaração. Eu até sugiro que você possa tirar um print dessa tela, aí, talvez no seu celular, para que você possa, ensaiar isso daí. Começa em uma prática simples. Senhor, eu não tenho graça suficiente para viver o dia de amanhã. Não sei o que hoje a tua graça é suficiente, mas sei que hoje a tua graça é suficiente para mim. Depois entregue conscientemente a Deus uma preocupação específica. Senhor, esse assunto, essa dificuldade, esse problema, como é que eu posso resolver? E não fique trazendo um atrás do outro. O problema está daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, daqui a 1 ano, e você está trazendo para o momento, que Deus não quer que você coloque os carros na frente do boi. Não tente resolver tudo. Aprenda a receber a graça necessária para hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez. A Bíblia diz assim, por isso, regozijemo-nos nele. Ou seja, você já deve começar a sua manhã alegre. Obrigado, Senhor, pelo fôlego da vida. Obrigado, Senhor, porque hoje, Senhor, tu me permites viver. Hoje, os meus olhos contemplam as janelas, da vida e eu consigo analisar, eu consigo projetar, eu consigo fazer e continuar o que devo fazer. Mas, sobretudo, qual o teu propósito para comigo, para que eu possa estar seguindo nesse caminho e tendo o privilégio de receber a tua bênção sobre minha vida? Nós temos que pensar desta forma. Isso fará uma grande diferença em nossa vida. Eis aqui uma sugestão de frases que serve também para meditação. Você pode também tirar um print, daí, e isso aí vai para a memória do seu celular ou do seu computador, e você pode pensar em cada uma coisa, trazendo em cada uma dessas frases, como ela vai trabalhar no seu coração. A graça que me salvou é a mesma graça que me sustenta. Minha fraqueza não é o fim da graça. Pode ser o lugar onde descubro sua suficiência. Deus não promete força para todos os meus futuros. Ele oferece graça suficiente para o meu presente.
Nossa segurança não está na força com que seguramos Deus, mas na força com que Ele segura nossa mão. Sempre lembre disso. É Deus quem segura nossas mãos. E veja só, se a gente consegue analisar isso e voltar ao nosso tempo de meninice, né? E muitas vezes hoje a gente vive a vida adulta com a meninice dos tempos passados. Né? Que a gente quer correr do pai, quer correr da mãe, quer mostrar que já está correndo, que já está solto, e aí pronto, e os pais começam a se preocupar, pera, segura ali, pode cair, pode se machucar, pode, aí a super proteção. E incrível que pareça, o tempo passa, né, essa casca aqui, ela vai começando a degenerar, ela vai crescendo, mas essa criança interior, que ainda está solta, ela não consegue ser, né, segurada. Ela precisa agora amadurecer e crescer. Nós temos que visitar o momento em que deixamos de ser crianças puras e passamos a ser crianças complicadas. Temos que olhar para dentro de nós e perguntar, Senhor, onde é que eu preciso crescer? O que é que eu preciso ver? Qual é a graça que o Senhor me dá hoje para que eu possa avaliar os teus caminhos que são maravilhosos? É dessa forma que a gente consegue satisfazer o propósito, a vontade de Deus. Então, para concluir, queridos, talvez hoje alguém esteja cansado. Cansado de lutar, cansado de tentar acertar, cansado de tentar ser forte, cansado de tentar controlar tudo. A mensagem dessa sessão não é seja mais forte, aproxime-se do trono da graça. Você não precisa apresentar sua força a Deus. Pode apresentar suas fraquezas. Você não precisa fingir que consegue. Pode dizer, Senhor, eu não consigo sozinho. E então ouvir a resposta de Deus. A minha graça é o que basta para você. Essa é a graça que sustenta, queridos. Então, antes que a gente possa concluir tudo, eu gostaria de trazer para você agora o que vai acontecer na nossa próxima sessão, que é na semana que vem. Até aqui nós descobrimos que a graça salva, que a graça justifica, que a graça adota, que a graça transforma e hoje que a graça sustenta. Mas existe uma prisão da qual muitos cristãos ainda não conseguiram sair. Culpa, vergonha, medo e condenação. Na próxima sessão, nós veremos que a graça não apenas nos salva do pecado, ela também nos liberta da identidade construída em torno do nosso passado. Porque existe uma diferença enorme entre eu pequei e eu sou um pecador sem esperança. A primeira frase reconhece uma realidade. A segunda transforma o pecado em identidade. O Evangelho faz algo extraordinário. Cristo não apenas perdoa o nosso passado, ele nos dá uma nova identidade. E essa será a beleza da sessão de número 6 que vamos trabalhar. A graça que liberta. Então, se tem alguém agora que gostaria de compartilhar algum desejo de oração, abra o seu microfone, faça um pedido, nós vamos orar e depois estaremos encerrando. Essa semana eu vou estar avaliando algumas casas, a gente está para poder se mudar e queria pedir a direção e a ajuda do Senhor para a gente achar o lugar certo e bom para a gente. Amém. Amém. Alguém mais quer fazer algum pedido? Eu gostaria de fazer o pedido para o meu irmão. Ele tá para fazer uma cirurgia na perna dele por causa de problemas de veias, né, que ele tá tendo. E infelizmente, assim, ele não conseguiu fazer a operação, essa cirurgia, quer dizer, semana por causa que a anemia dele estava baixa. E então ele tá tendo que recuperar essa questão, e enfim, tá tomando antibiótico por causa essas veias dele que estourou na perna dele. É isso.
Como é o nome do seu irmão, Cláudia? Felipe César. Felipe César. Tá bom. Alguém mais gostaria de compartilhar algum pedido de oração? A graça nos sustenta. Nós vamos orar agora. Eu vou pedir a Claudete que faça essa oração para a gente poder encerrar. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, entramos na tua presença, Senhor. Primeiro te agradecendo, Senhor, pela tua palavra, por esta graça que conhecemos e que vamos continuar conhecendo à medida que nos aproximamos de ti e o Senhor se revela para nós através da tua palavra, Senhor. Pai querido, nos ajuda, Senhor, nas nossas incredulidades, Senhor, nas nossas dificuldades, Pai, nas nossas lutas, como a tua palavra diz, no mundo tereis aflições, porque estamos neste mundo. Sabemos que no céu não há aflição, Pai, é só nessa esfera aqui, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, e através da tua palavra, Senhor, nos capacita a atravessar os momentos difíceis, Senhor. Estendendo também aos nossos irmãos aqui representados, Pai, nas suas dificuldades, que o Senhor possa estar se revelando, Senhor, essa graça poderosa, maravilhosa, e possa estar transbordando, Senhor, na mente, na vida, nos corações de nossos irmãos, Pai, e quão poderoso, Senhor, é estar aqui ouvindo a Tua palavra, aprendendo, para que possamos aplicar no nosso dia a dia, Senhor, na nossa caminhada de fé, Pai, não olhando para o mundo, nem no que no mundo há, Pai, as distrações do mundo, Senhor, mas olhando para o Senhor, crescendo no Senhor através da leitura da palavra, da oração, do partir do pão, das disciplinas espirituais que o Senhor requer que nós pratiquemos, Pai. Senhor, obrigada, Pai. É a palavra que conseguimos falar, Pai, mas o nosso coração sente muito além, Senhor, de um obrigado, Senhor. Pelo Senhor ter nos alcançado, Senhor, do lugar onde estávamos, Senhor, trazendo-nos, Pai, para essa grande, maravilhosa luz, Senhor, que é os teus caminhos, Senhor. Pai, eu quero te pedir por Carol, pela família de Carol, Senhor, pelos planos deles, Senhor, pelo que eles têm colocado no teu altar, Senhor, aos pés da cruz, o desejo do coração, Pai, e aqui como irmãos, que possamos estar intercedendo, que a tua graça, Senhor, se manifeste a cada dia na vida deles, dando estratégia, dando discernimento, sabedoria também, para que possa, Senhor, fazer o que o Senhor se agrada, Senhor, fechar negócios onde o Senhor esteja, Pai. Cuida deles, Senhor, nós sabemos disso, que o Senhor irá cuidar, Pai. Queremos te pedir também por Cláudia, por seu coração distante da sua família, de Felipe, seu irmão, nesse momento de dificuldade física, de saúde, Pai, o quanto tua filha tem muitas vezes estado preocupada, Pai, mas a tua graça que nos alcança também, Senhor, é estendida a Felipe e a família de Cláudia no Brasil, Senhor. Usa médicos, Senhor, dá estratégia, coloca pessoas próximas, Senhor, para que possa ajudá-lo, Senhor, nesse momento de dificuldade, Pai. E quanto a nós aqui, Senhor, nós nos comprometemos, Senhor, em estar diante de Ti, da Tua palavra, te obedecendo, Senhor, para que a nossa vida seja para a Tua honra e para a Tua glória. E é no nome de Jesus que eu agradeço e também em nome dos meus irmãos. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe, que tenham uma boa semana, paz do Senhor para todos, bom descanso, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, boa noite, amém. Obrigada, né? Boa noite. Amém, boa noite. Amém, boa noite, Pai do Senhor.